Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma sexta-feira, mais um encontro da disciplina Práticas Pedagógicas da Entidade Docente. Hoje é dia 27 de novembro de 2020. Nós iniciamos a aula às 19 horas e 10 minutos. Agora a gravação estamos iniciando às 19 horas e 20 minutos, porque nós demos 10 minutinhos de tolerância aí para o pessoal ir conectando e entrando na sala de aula. Queria registrar a presença aqui das minhas companheiras maravilhosas de sexta-feira, Grace Kelly, a Débora, a Luísa Leal e a Sheila, por enquanto, tá? Meninas, hoje é a última aula do nosso semestre, da disciplina Práticas Pedagógicas da Entidade Docente. Não sei se todas já viram, mas eu coloquei agora, no final da tarde, um recadinho para todas as alunas no WhatsApp da turma de vocês, com as orientações para avaliação do segundo bimestre, tá? Avaliação oficial do segundo bimestre das disciplinas que são com os professores semanalmente, dentre elas a minha disciplina de sexta-feira, Práticas Pedagógicas da Entidade Docente, tá bom? Então lá estão todas as orientações mais práticas, né? Mais de cunho assim burocrático da disciplina, de onde encontra, qual o tempo que tem para fazer, né? O período que tem para fazer. Mas na aula de hoje, eu programei 2 momentos para nossa aula. Nossa aula vai ser um pouquinho mais curtinha, porque a finalização, né, do semestre tem uma segunda parte da aula que vai ser a preparação para a prova e um plantão de dúvidas. E essa primeira parte da aula, a gente só vai fazer recapitular a sessão 4, né, a unidade 4 de estudos, fazer como a sessão 4 ela é constituída de uma síntese, né, de todas as outras sessões, então a gente vai ter um videozinho de encerramento, bem pequenininho, bem didático, com as questões que nós vimos desde a unidade 1, passando pela unidade 2, a unidade 3 de ensino, e daí a unidade 4, que é essa síntese de todas as outras unidades, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai dar uma olhadinha no nosso AVA para se localizar ali nos conteúdos. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer no início agora, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, enquanto eu estou compartilhando o AVA com vocês, tá? Pronto, gente. Bom, como vocês não falaram nada, estão bem quietinhas, acho que não tem dúvida por enquanto, tá? Gente, então nós temos a nossa disciplina aqui, ó, Práticas Pedagógicas, Identidade Docente, tá? Temos aqui no menu lateral esquerdo a unidade 1, 2, 3 e 4, do qual a gente se encontra, né, na unidade de ensino número 4. Então, na unidade de ensino número 4, a gente tem um material de pré-aula, né, apresentação da unidade, referencial teórico, atividade diagnóstica, a situação problema, que foi aquele vídeo, que na verdade não é uma situação problema, é só um nome, que foi aquele vídeo de todos os professores que nós vimos na aula passada, todos os professores que nós assistimos, né, os vídeos deles contando as experiências deles como docente, né, como professores da educação básica no Brasil. Então, a gente já assistiu, né, eles comentando um pouco do que é ser professor, né, de qual que é a expectativa para o futuro deles como professores. Então, a gente já viu esse tema. A aula, né, é a aula que eu vou trabalhar com vocês, propriamente dita. Na semana passada também nós assistimos um videozinho para falar sobre o diário de campo, que nada mais é do que o caderno de vocês, né, gente, da disciplina, que anotam, onde vocês anotam todas os conteúdos, né, as curiosidades, os detalhes do conteúdo da disciplina. E hoje, gente, aqui a gente tem na pós-aula, né, a gravação da aula do dia 20/11, que é de vocês, a gravação da aula do dia 23/11, do dia 16/11, e eu vou colocar também a gravação da aula de hoje, tá? Dia 27/11. E aqui
Na pós-aula, tem o videozinho onde nós assistimos semana passada, falando sobre como que se faz um diário de campo, né? Que é as anotações no caderno, como separar. Então, hoje, a gente vai assistir juntos esse videozinho aqui de revendo a unidade, que é bem pequenininho, tá? E depois a gente vai fazer um feedback desse vídeo e depois falar da preparação para nossa avaliação, tá joia? Então, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês, porque eu acabei nessa primeira vez não compartilhando o som. Então, não vai sair o som se não tiver compartilhado o som. Então, deixa eu fazer de novo aqui o compartilhamento. Bom, por enquanto não chegou ninguém. Então, se chegar alguém, eu falo. Eu venho aqui para dar permissão. Hoje eu não entrei no celular, gente, para ver a aula como vocês estão vendo. Então, vocês vão ter que falar para mim, tá? Se tá aparecendo. Tá sim, Pro. Então, tá bom, Sheila. Tá Não, melhor, Sheila? Tá bem? tô melhor. Hoje eu lembrei de você, porque hoje eu tô com uma dor de cabeça, assim, estourando. Daí eu falei, ai, lembrei da Sheila quando você não tava bem, tadinha. Os problemas. É. Vamos lá, gente. Então eu vou abrir um pouquinho aqui a tela. Vou apertar o play. Se tiver saído o som, vocês me dão um ok, tá? Porque se não tiver saindo, a gente tem que resolver. Deixa eu ver aqui se está no máximo. Deixa eu ver aqui se está no máximo. Não está. Então, deixa eu colocar no som, no máximo som. Aí eu vou fazer, tá, gente? Daí eu vou... Ah, nossa, panqueca dando escândalo aqui. Aí eu vou desligar meu som e minha câmera para não ficar atrapalhando vocês, tá? Vamos ver se tá saindo o som. Saiu o som aí? Todas as transformações sociais vividas no Brasil mudaram também o exercício da docência no país. Foi a partir da década de 1980, por exemplo, que as políticas passaram a determinar a obrigatoriedade. Saiu o som aí para vocês, gente? Ai, Pro, esqueci de falar. Sim. Tá indo, sim. Saiu? Então tá bom. Então eu só vou voltar para não ficar atrapalhando. E aí vou tirar o meu som e a minha câmera para não atrapalhar a conexão, tá? Todas as transformações sociais vividas no Brasil mudaram também o exercício da docência no país. Foi a partir da década de 1980, por exemplo, que as políticas passaram a determinar a obrigatoriedade, a permanência e o acesso à escola para todos. E se hoje a educação é um direito e deve ser garantida pelo Estado, é claro que os desafios da profissão também mudaram. Sabemos hoje que a atuação docente tem ampla influência nas condições e nas garantias do direito de aprendizagem dos alunos. Essa influência se exerce, por exemplo, na mediação do currículo obrigatório e nas metodologias de ensino exercidas. Isso porque todos esses fatores, cotidianos ao ambiente escolar, são capazes de difundir conceitos e valores sociais. É por conta da sua função social que o professor precisa adotar uma prática reflexiva e sensível. Isso significa reconhecer os sujeitos em aprendizagem, seu contexto social e individual e evitar os comportamentos e práticas excludentes. Uma das formas de verificar se o processo está adequado é por meio das práticas avaliativas. Numa concepção democrática da educação, é preciso prezar pela capacidade de transformar a realidade por meio da prática reflexiva. Por isso, a avaliação deve ser permanente e partir do princípio de que todo conhecimento teórico adquirido pelo aluno deve retornar à prática social com um entendimento mais crítico, elaborado e consistente. Além disso, deve possibilitar ao professor refletir sobre sua própria prática pedagógica. Percebemos, então, que a aprendizagem é de natureza processual e, dentro desse processo, os conhecimentos novos se tornam definitivos e surgem desafios que possibilitam novos saberes e novas práticas. Além disso, consideramos que um bom professor é aquele comprometido em avaliar a aprendizagem do aluno. Sendo assim, a busca por diferentes e novas formas de práticas avaliativas demanda ainda constante atualização e aprimoramento profissional. Por isso, continue se aprofundando no assunto, combinado? Bons estudos e até a próxima!
Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Foi pequenininho o vídeo, né, do Revendo a Unidade, mas, na verdade, esse Revendo a Unidade não foi nada mais, nada menos do que recapitular um pouquinho, né, do que nós vimos na Unidade de Estudos 1, que foi a história, né, dos professores no mundo e também no Brasil. Depois, a questão da importância e da formação dos professores, né, de fortalecer a identidade docente. Então, deu uma pinceladinha ali bem por cima para recapitular mesmo a unidade 1 e a unidade 2 e a unidade 3 de ensino, tá? Então, por que ela fez isso agora na unidade 4? Porque a unidade 4 é destinada para a gente fazer uma síntese de tudo que a gente aprendeu na nossa disciplina, né? Por isso mesmo que a unidade 4 foi mais curta e mais leve, né? 2 aulas e para a gente só realmente rever aquilo que a gente estava estudando desde o início do semestre, tá bom? Gente, eu vou fazer, a gente vai fazer agora como que fala? Uma espécie, não é uma revisão de conteúdo, mas uma preparação para a prova de vocês. Eu estou com medo de fazer a preparação para a prova de vocês diferente da preparação que eu fiz para a turma do terceiro semestre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a gravação que eu fiz para eles, para não ficar diferente, porque vai ser a mesma prova, tá? E aí, porque a disciplina é a mesma, é só em dias diferentes. Aliás, eu teria que estar dando essa disciplina no mesmo dia para vocês, mas não bateu o horário. Então, o corporativo, né, de vez de fazer a aula junto, permitiu separar as turmas para dar a mesma aula, só que em dias separados, mas o ambiente virtual é o mesmo, né? Os conteúdos são o mesmo, a aula é a mesma. Então, eu tô com meio medo de falar alguma coisa diferente e depois dar alguma diferença na prova, tá? Então, eu vou acompanhar aqui com vocês, tá? A revisão que eu fiz, preparação para a prova que eu fiz para o pessoal do terceiro. E aí eu estou aqui, qualquer coisa eu paro e a gente vai conversando. E vocês anotem dúvidas ou, como que fala? Liga o microfone ou levanta a mão se tiver alguma dúvida, que daí eu paro e a gente conversa. Tudo bem, gente? A insegurança da pessoa que tem 20 anos de carreira, né, de professor, mas é isso aí, gente. A identidade docente a gente sempre está construindo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, gente. Foi bem rapidinho, né? Mas todas as palavras bem complexas, né? Falando sobre o contexto do professor. E com esse videozinho pequenininho, né? Mas importante, falando também da importância do professor avaliar os alunos com vários instrumentos. E nessa avaliação dos alunos, gente, por que esse foi o último vídeo e é para a gente encerrar a disciplina? Quando você avalia o aluno, você está se avaliando, tá? Quando o professor avalia o aluno e ele percebe se o aluno aprendeu ou não aprendeu, ou aprendeu parcialmente, ele também está fazendo uma avaliação no trabalho dele como professor. Então, assim, o interessante e o ideal é que todos os alunos aprendam, né, tudo que você ensinou. Então, se a avaliação que você faz dos alunos está diferente disso, você tem que também começar a rever as suas práticas para você ter na sua avaliação, um êxito cada vez maior de todos os alunos. É claro, gente, que o aprendizado do aluno, ele sofre interferências de vários fatores, né? Então, tanto problemas em casa, né, com a família, alguma mudança, uma gravidez da mãe, né, uma separação dos pais, até questão, né, de alimentação, de nutrientes. Claro que toda a questão da aprendizagem ou da não aprendizagem, ela pode sofrer várias influências, mas uma das influências do aluno não aprender algo pode ser também o ensino do professor, que pode não estar adequado ou tem que sofrer algumas alterações.
Então, o importante, né, para a gente também se reavaliar enquanto professor, se avaliar enquanto professor, é verificar a questão do aprendizado dos seus alunos, e a verificação da aprendizagem você faz através do quê? Da avaliação, tá? Então, gente, já puxando para o gancho aqui com a nossa disciplina, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser a avaliação de vocês, que vai ser na semana que vem, na segunda-feira, no dia 30 de novembro, né? Que é o primeiro dia da semana de avaliação oficial 2. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como vai ser a avaliação, e depois vocês podem tirar dúvidas tanto da disciplina como do processo avaliativo, tá? Ou também qualquer outra coisa do curso, né? Já que eu sou coordenadora, qualquer outra coisa do curso, dessas avaliações que estão tendo, né? Avaliações digitais, também sobre as atividades transversais, também sobre as atividades, né, das disciplinas, do curso e etc, tá? Já aproveitando que eu falei de atividades transversais, gente, lembrem-se, né? Vocês sabem já, mas eu gosto sempre de lembrar que para você ser aprovado na disciplina, tanto a nossa, né, práticas pedagógicas, identidade docente, como em todas as outras disciplinas que vocês estão cursando, vocês precisam, né, ter uma pontuação mínima nas provas. Então, essa disciplina é de nível 1, se não me engano, agora, né, são muitas disciplinas que eu sei, mas tem que tirar uma pontuação mínima na prova. Então, naquele termômetrozinho, né, da nota da prova, tem uma marquinha vermelha. Então, você tem que tirar uma nota mínima ali na prova, mas você tem que ter os pontos das atividades transversais. Então, gente, não deixem para a última hora. Desafio Nota Máxima vai ter um intensivo agora, né, nessas 2 últimas semanas. Quem não fez ainda, gente, o estudo dirigido, pelo amor de Deus, já devia ter feito, né? Faça aí o estudo dirigido. As disciplinas interativas, estamos em período de provas, não deixe para a última hora, tá? Para não acumular com as provas das disciplinas presenciais. As atividades discursivas já foram, né? O prazo já acabou, mas não deixem de fazer as atividades que tem no AVA, tá? É muito importante que não acumule lá para o dia 30 ao dia 4, que é a reta final, que vocês precisam estudar e fazer as provas das disciplinas presenciais, das disciplinas que vocês têm os professores semanalmente aqui, né? Que vocês já conhecem. Então, vamos falar um pouquinho das provas de vocês, gente. A prova da nossa disciplina, Práticas Pedagógicas, Identidade Docente, será online, tá? Ela estará dentro da nossa própria disciplina no AVA, tá? Ai, deixa eu tirar aqui no compartilhamento. Eita, pode. Ela estará dentro da própria disciplina de vocês no AVA, tá? Na unidade número 4, na parte da aula, porque afinal de contas a gente faz o quê? A prova no momento da aula, tá? Então, vai estar lá na unidade número 4 de estudos, na parte da aula vai estar escrito assim, avaliação oficial 2, tá? Que é a avaliação do segundo bimestre. Então, ali vocês vão abrir, não é igual aquela prova digital, que precisa de reconhecimento facial, é igual aquela do primeiro bimestre. Você abre, aí você vai encontrar 10 questões, tá bom? Como a nossa avaliação no segundo bimestre, gente, vale 4.000 pontos, 4.000 pontos, vão ter 10 questões valendo 400 pontos cada questão, tá? Então, você vai fazendo as questões, vai acertando tudo, brincadeira, né? Vai fazendo as questões, e aí você vai ter a pontuação de 400 pontos em cada questão, totalizando 4.000 pontos a prova, tá? A prova vai ficar aberta durante uma semana. Então, a partir das 8 horas da manhã da segunda-feira, dia 30 de novembro, até as 22 horas, me desculpe, né, que é o período de aula, até as 22 horas do dia 4 de dezembro, tá bom? Lógico, gente, que vocês, né, assim como nós vimos nessa disciplina, você... Tá errado, tá, gente? A prova vai ficar aberta do dia 30 às 0 horas e 1 minuto, que é na segunda-feira,
até a sexta-feira, às 23h59, tá? Mudou as orientações aí no meio da semana. Que eu escrevi lá no grupo para vocês, no recadinho. Vocês têm que se organizar no tempo de vocês. Eu sempre aconselho, eu sempre dou a dica para não deixar para a última hora. Para não deixar para fazer todas as provas na sexta-feira, às 23h50. Tá? Então, assim, como a nossa aula é na segunda-feira, o que eu aconselho é fazer a prova das 7 da noite até, né, às 22 horas da segunda-feira. Se nós estivéssemos presencialmente, né, na unidade, seria esse o tempo. É claro que se você preferir, professora, eu prefiro fazer de manhã, eu prefiro fazer à tarde, eu prefiro fazer de madrugada, né? Eu prefiro fazer todas num dia só, eu prefiro, né, fazer uma por dia, começando na terça. Tudo bem, vocês que vão ter que gerir o tempo de vocês para fazer a prova, tá? Mas lembre-se, se vocês têm 5 disciplinas, vocês têm que fazer 5 provas, né? 5 disciplinas presenciais. Se vocês têm 2, 3, né, menos disciplinas, vocês têm que se organizar para fazer a prova, tá? Basicamente isso sobre a prova, gente. O que vai cair na prova da avaliação oficial 2? Só os conteúdos que nós vimos na unidade 3 e 4. Mas por quê, professora? Porque nós já fizemos uma prova da unidade 1 e 2. A não ser que você precise depois fazer o exame, tá? Aí a prova do exame vai ser sobre todo o semestre. Então, da unidade 1, 2, 3 e 4. Então, caprichem no estudo de agora, né? Que vale 4.000 pontos essa prova número 2, para tirar os pontos e não precisar ficar de exame, tá bom? A prova substitutiva, aliás, a prova de segunda chamada, né? Para caso alguém perca a prova oficial 2, né? Espero que não percam, porque daí tem que pagar taxa, um monte de coisa. Espero que não tenha um problema com internet nem com energia durante uma semana, que vai ficar aberta. Mas a prova de segunda chamada vai ficar na unidade 4, no pós-aula, tá? E a prova do exame também vai ficar na unidade 4, no pós-aula, lá no finalzinho, tá bom? E a prova oficial 2 vai ficar na unidade 4, na parte da aula. Combinado? Gente, seriam essas as informações sobre a unidade de estudos, sobre a prova do segundo bimestre. Como vocês já fizeram a prova do primeiro bimestre, como vocês tiveram, né, desde o semestre passado, as avaliações aí online, das avaliações presenciais que vocês têm professores. No primeiro bimestre, nós não tivemos problemas nenhum com essa turma, que bom, né? E no segundo bimestre, espero não ter também nenhum problema de realização de prova com essa turma, tá? Mas era isso, gente. Agora eu vou abrir o espaço da nossa aula para um plantão de dúvidas, tá bom? Então, eu quero que vocês me perguntem se vocês têm alguma dúvida da disciplina, da unidade 3 e 4, que vocês farão avaliação, para a gente conversar agora sobre essas dúvidas. Ninguém? Calma aí que eu vou falar mais, tá, gente, sobre a prova. Bom, professora, diga. Eu tenho uma dúvida. Diga. Tá me ouvindo? Direitinho? Estou ouvindo sim, pode falar. As provas vão ficar abertas até dia 4, todas as provas. Todas as provas dos professores das disciplinas presenciais, tá? A prova de... Sim, até dia 4. Isso. As provas das disciplinas interativas, que aqui, né, é online só, vai ficar aberta até o dia 4 também. Só, gente, que ela tá aberta desde o dia, né, 16 e vai ficar aberta até o dia 4. Então, não vai ter segunda chamada. Perdeu durante essas 3 semanas, né? Não tem segunda chamada. Mas eu vou falar para vocês, não deixem juntar tudo, viu, gente? As provas das disciplinas nossas, dos professores, com as provas das disciplinas online, porque essas online tem bastante tempo para fazer, tá aberta ainda, né? A única coisa diferente que tem é que se você abrir a prova, você tem 3 horas para fazer. As nossas não é assim. Você abriu a prova, você tem a semana inteira para fazer.
Obrigada. De nada, imagina. Deixa eu pegar aqui a unidade 3 para eu esclarecer certinho o que a gente tem para estudar, tá? Quais são os assuntos principais da unidade. Enquanto vocês vão reformulando as dúvidas. Ó, a unidade número 3, gente, fala sobre os direitos de aprendizagem do professor, né? Também, né, tem aquela provocação, o que o professor precisa saber para exercer sua profissão, como que ele pode aprender, tá? Como ele pode continuar aprendendo. Tem a questão dos saberes necessários à formação docente, né, que eu dei aula para vocês do Maurício Tardif e do Felipe Perrenot, que os dois falam sobre os saberes necessários à formação docente. Então, isso vai cair, tá, gente? Precisa saber. Eu passei um slide para vocês também, para recapitular, tá? Então, é importante ter essa parte aí como que fala? Da profissão docente. O que cai também da unidade 3, gente, o assunto que chama profissionalidade docente, tá? Que fala aí da questão das duas etapas, tá? Tanto aquela etapa pré-profissional quanto a etapa profissional, tá? Que o professor vai adquirindo de formação em cada uma dessas etapas. Deixa eu ver agora da unidade 3. É isso. Unidade 3. Só um pouquinho. A unidade 3, gente, também falou sobre a gestão do tempo, tá? Como que o professor deve gerir o tempo dele. Então, cai também, né? O tempo como uma estratégia, uma categoria imprescindível a ser discutida e pensada, né, pelos professores, nas instituições escolares e etc, tá? Então, o tempo que o professor vive na escola, o tempo de planejamento, tempo pré-aula, o tempo pós-aula. Tanto que a gente, né, conversou que se os professores tiverem um tempo livre, né, como que eles utilizariam o tempo deles, né, ou se era na formação deles, ou se era rever algum planejamento, tá? Então, precisa também tá aí nessa, como fala, no estudo da unidade 3, tá? E, basicamente, também, né, gente, a nossa prova de agora vai ser a unidade 3, porque se a unidade 4, ela foi destinada a rever, né, os conteúdos da disciplina toda, então, de conteúdo mesmo, a gente tem só a unidade 3, tá? Para estudos, porque a unidade 4 foi uma recapitulação de tudo que a gente viu, dos assuntos principais que a gente viu. Então, concentrem-se ali nos assuntos da unidade 3, que é o mais importante, bem simplesinho de estudar, tá? Porque a unidade 4 foi sobre essa síntese mesmo de tudo que aconteceu na disciplina, tá? O contexto histórico da trajetória do docente, que foi, né, a unidade 1, os desafios da docência no Brasil contemporâneo, que foi a unidade 2, e aí os princípios da profissão docente foi a unidade 3. Então, é importante vocês focarem aí para a prova, gente, em todo o material da unidade 3, tá? Então, procure estudar lá no AVA de vocês, tá? Desde a pré-aula, que é a apresentação da unidade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, que fica mais fácil, né? Vocês, além de me ouvirem, também visualizarem aí, tá? Então, gente, a gente tem aí a unidade de ensino 3, tá? Então, se vocês puderem rever todo esse material aqui, ó, a apresentação da unidade, que vai falar o quê, professora? Vai apresentar a unidade para vocês, né? Falar um pouquinho da carinha de tudo que você vai estudar, ó. Então, aqui na unidade 3, sei lá, quem garante, né, o direito de todo professor a ensinar. Aí explica um pouquinho o que aconteceu na unidade 3, fala o que foi falado numa aula, que são os direitos de aprendizagem de todo professor, na segunda aula, condições para o professor continuar aprendendo sobre sua profissão, e também a profissionalidade docente, tá? Tem aqui a situação problema, né, que nós vimos no vídeo, na verdade, discutimos também, né, o vídeo, né, como que o professor, né, às vezes já começa a semana já, segunda-feira já está cansado, mas coisas que ele precisa fazer durante a semana, esse gerenciamento do tempo, né, então foi esse o vídeo que a gente viu da unidade 3,
Aqui também tem o referencial teórico, gente, que é importante, né? Porque além das aulas que a gente discute, que a gente analisa, que a gente vê algumas coisas de slide que eu passo, tem também o referencial teórico da disciplina. Então, tem desde aqui, ó, links para vocês irem para, né, para material escrito, aqui a provocação, né? O que o professor deve saber para exercer a profissão e como ele pode aprender e continuar aprendendo. Então, tem aqui a dica, né, de alguns artigos, de alguns professores, ó. Tem aquela parte do Maurício Tardif, que está aqui, ó, falando. Cadê? Aqui. Cadê o Maurício Tardif, gente, que eu li aqui? Credo, aqui, Tardif, 2014, né, Perrenot, 2000. Então, esses são, né, os básicos que eu trabalhei com vocês na aula. O que um professor precisa saber para exercer sua profissão e como ele pode aprender e como ele continuar aprendendo. Tem aqui, ó, a fonte, né, até um link de um artigo que eu até passei no WhatsApp para vocês. A seção 2, condições para o professor, ou para o aluno continuar aprendendo. Então, tem aqui, tá, gente? Tudo que a gente viu no vídeo, no problema, né? Questionamento, aí na situação problema. Então, tem um material aqui de leitura. Tem aqui também, ó, um link que vai para um outro texto. Aqui a fonte, né, também, do Moacir Gadotti, escolhe o professor. E tem a seção 3, que foi a profissionalidade docente, que essas duas etapas, né, aqui a pré-profissional e a profissional de aprendizagem do professor, que também tem aqui os itens que a gente conversou em aula. Aí tem um resumo, gente, ó, da unidade aqui. Deixa eu tirar o podcast aqui um pouquinho. Um resumo da unidade, que é para vocês, né, poderem fazer aí o estudo de vocês. E aqui, gente, no final do roteiro de estudos, ó, tem algumas perguntinhas para a gente já, né, para ir pontuando aí para vocês algumas coisas, algumas reflexões. E aqui a finalização com também a indicação de outro artigo. E para saber mais, né, que eu não vou pedir para vocês, porque isso é um extra, esse artigo do Moacir Gadotti, falando aí, né, dentro desse A Escola e o Professor, um artigo chamado Paulo Freire e a Paixão de Ensinar, né, que foi até um depoimento daquele professor Fábio, que falou no vídeo que sempre quando o professor está ensinando, ele também está aprendendo, tá? Então, aqui, gente, é o referencial teórico que está dentro da unidade 3, ó. Então, na pré-aula, tem a apresentação da unidade, tem o referencial teórico, tem atividade diagnóstica, que vocês sabem que na nossa disciplina não vale ponto, mas é importante você dar uma lida, né, uma respondida, porque vale como estudo. Então, aqui você tem, né, visualizar o questionário. Então, pode até ser que eu tire algumas perguntinhas daqui, tá? Que é importante. Aqui tem 3 perguntinhas. Uma, aqui 2, né? Tem até aqui sobre o Felipe Perrenot e Maurício Tardif. 2. E aqui a terceira, né? Falando também sobre essa autora que falou do assunto da nossa disciplina. Vamos voltar lá na unidade 3, então, né, tem aqui o diagnóstico. A situação, o problema, a gente viu em aula, discutiu, analisou, né, refletiu, que foi o vídeo. A aula está aqui oculto para vocês, porque foi a aula propriamente dita, que vocês têm gravadas. Aqui no pós-aula tem a gravação da aula do dia 9 a 13 do 11. Depois tem aqui, né, outra gravação da aula no dia 6 do 12, que é do 4º semestre. Então, pós-aula, gente, só tem gravação de aula, tá? Tem esse vídeo do especialista, que é com aqueles 3 professores lá, que a gente viu em aula. E tem aqui um vídeo de revendo a unidade. E aqui embaixo, gente, que é importante também vocês verem, é o roteiro de estudos, tá? Então, o roteiro de estudos da unidade, ele traz também alguns subsídios para vocês estudarem para avaliação, tá? Práticas pedagógicas de identidade docente. Este roteiro orientará a sua aprendizagem por meio de leituras de livros e artigos que cabem na sua rotina de estudos. Experimente este recurso e aumente sua habilidade de relacionar a teoria, né,
com a prática profissional. Então, tem aqui, ó, quem garante o direito do professor de ensinar. Então, tem aqui os direitos de aprendizagem de todo professor e algumas coisas escritas. Depois, os links, né, para a biblioteca virtual. Condições para o professor continuar aprendendo. Tem também um pouco de texto ali, e tem o referencial, que são artigos. E a profissionalidade docente, que tem também um pouquinho de um resumo do que nós estudamos. E tem também artigos ali, se vocês quiserem fazer a leitura, tá bom? Gente, então é muito importante que na hora de vocês estudarem, vocês não estudem só pelas aulas gravadas, tá? Nem pelos vídeos, mas que vocês vejam aqui o referencial teórico e que vocês vão lá mesmo no roteiro de estudos para saber tudo que a gente estudou nessa unidade. Então, basicamente, a avaliação de vocês vai ser sobre a unidade de ensino número 3, tá bom? Vamos lá, gente. Dúvidas sobre o que estudar para avaliação? Não? Dúvidas, críticas, reflexões, análises? Porque hoje a aula é isso, tá, gente? Era só finalização mesmo. A gente já tinha dado, né, conta de todo o conteúdo, que foi dividido em mais aulas, né, para a unidade 3 do que a 4. Então, na 4, a gente fez só essa aula e a aula passada, porque era mesmo uma orientação para fazer a síntese e rever os últimos vídeos da unidade, da disciplina. Vamos lá, Grace, Janiele, Kelly, Débora, Luísa e Sheila. Gente, deu para entender um pouquinho dessa orientação para avaliação? O que vocês precisam estudar? Ou melhor, o que vai cair na prova? Professora, eu entendi lá só a unidade 3? Não, né? Não é a 3 e 4? Então, mas a unidade 4, Sheila, da nossa disciplina, ela é uma síntese, né? Ela é uma síntese da unidade 1, 2 e 3. Então, tipo, é mais uma reflexão, né? Isso. Um resumo, na verdade, do que a gente viu na disciplina inteira. Então, na verdade, a unidade 4, ela não tem conteúdo. Ela só foi uma revisão do que já tinha sido passado. Então, a gente vai sobrar a unidade 3 mesmo, para a gente para eu colocar na prova e para vocês estudarem. Vocês lembram do slide que eu passei para vocês do Maurício Tardif? Porque senão eu mando de novo. A professora passou no grupo, né? Isso, passei no grupo, que ele fala de 4 saberes necessários para a formação docente, os saberes da formação universitária, os saberes curriculares, os saberes... Se não for pedir muito, não seria bom reforçar? Eu devo ter aqui, mas vai que... Pode ser. Eu posso passar no grupo para vocês tanto o do Maurício Tardif quanto do Perrenot, das 10 novas competências para ensinar. Porque como eu mandei lá na unidade 3, né? Tem gente que apaga porque o celular fica pesado, tem gente que, né? Um monte de coisa. Eu mando sim para vocês, pode ser? Tá bom. Mas os 2 slides que eu vou mandar lá, Sheila, não é de tudo, tá? Da unidade 3. Daí vai ter na unidade 3 ainda aquela questão da profissionalidade docente, que falam das 2 etapas, né? A etapa pré-profissional, que é quando você estuda as coisas da faculdade, e a etapa profissional, que é feita pela formação continuada, tá? Pelo aquilo que você faz depois de formado. E a segunda e o terceiro conteúdo que tem, né? Porque cada unidade tem 3 sessões. Então, uma foi os saberes necessários à profissão docente, a outra foi o gerenciamento do tempo. Lembra que a gente até viu aquela pergunta, se você tem uma tarde livre, o que você faria? Ia no cinema, numa exposição, né? Eu acho que os vídeos do depoimento dos professores dá para a gente lembrar muito do conteúdo, né? Como que o professor faz o gerenciamento do tempo. Daí tinha gente que falou, eu prefiro rever o conteúdo. Inclusive, eu lembrei que a Kelly falou isso. Olha, professora, eu ia preferir olhar a minha aula de novo, se tá tudo certinho, né? Porque eu não gosto de ficar com coisa atrasada ou meio insegura, né? Tem até uma professora que fala também, olha, eu prefiro rever meu planejamento porque eu gosto no momento da aula de ter segurança, de estar bem dando aula, né? Então, esses vídeos ajudam a gente, que esse vídeo especificamente,
ele falou sobre o gerenciamento do tempo, lembra? Até aquela questão interessante de quando o professor vai dar um conteúdo que precisa de muita concentração do aluno, muita atenção, que ele não faz depois do intervalo, do recreio, que ele faz antes. Quando ele quer passar um assunto que é mais difícil, ele dá na segunda, na terça ou na quarta, porque na quinta e na sexta o aluno já está, né? Meio sextou, bem ritmo de final de semana. Então, todo esse gerenciamento do tempo, que às vezes no início do semestre é mais tranquilo, chega no final do semestre aquela loucura, né? Tem que gerenciar o tempo de uma forma diferente. Então, essa parte também cai. Então, para nossa prova, cai os saberes necessários à profissão docente, o gerenciamento do tempo do professor e o último, que é a profissionalidade, né? O que ele aprende antes de se formar e depois de se formar, que é o pré-profissional e o profissional. Então, essas 3 coisinhas, basicamente, tá, gente? Então, como eu estava falando, eu mando o slide para vocês. Pode repetir? Eu posso. Eu mando o slide para vocês do Maurício Tardif e do Perrenot, que é da seção 1, que são saberes necessários à profissão docente. Então, isso é uma coisa que vai cair, saberes necessários à profissão docente, que são 2 slides. Depois cai a gestão do tempo do professor, que é o segundo item, que é daquele vídeo lá, da gestão do tempo, que eu teria uma tarde livre, o que eu faria, que planejar é uma coisa, no começo do ano uma coisa e tal. E a profissionalidade docente é a seção 3, que fala sobre os saberes que o professor tem pré-profissional, que é na faculdade, e profissional, que é depois que ele se forma e está dando aula. No roteiro de estudos tem essas 3 coisinhas que a gente viu, tá? Tá, eu tô igual aquelas crianças chatas. Não deu tempo de eu pegar a Sheila, caneta. você, jamais. Quero de novo. Ó, de novo, a unidade 3... Não, eu não tô pedindo de novo, não. Então eu pensei que você estava pedindo de novo. Mas só para eu lembrar, porque é a terceira vez que eu tô querendo falar uma coisa, mas não falei. Ó, os 2 slides é sobre os saberes necessários à profissão docente. A parte da profissionalidade, a parte da gestão do tempo, não tem slide, tá? Então, tá dentro do próprio AVA. O slide é que eu fiz eu preparei um slide, né, de um assunto que tinha como fala? Na seção 1 da unidade 3, que eu achei melhor para explicar. Os outros não tem slide. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que vai cair, o que é para estudar? Não, né? Só vai ter dúvida na hora que estiver estudando, brincadeira. Vocês têm alguma dúvida sobre a prova, gente? Então, de segunda a sexta da semana que vem, abre às 0 horas e 1 minuto da segunda-feira, fecha às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. E uma coisa muito importante, gente, abriu a prova, tem 4 horas para fazer. Então, mesmo que a prova fique aberta a semana inteira, tá? Para você fazer qualquer dia, qualquer hora, abriu a prova, vai estar escrito lá. Você tem 4 horas para fazer a prova. 4 horas dá para fazer a prova, né? Bem suficiente. E é mais tempo do que se a gente estivesse fazendo prova no presencial. Então, fiquem atentas em relação a isso, tá, gente? Não adianta falar, eu abri a prova segunda, e daí na sexta eu fui terminar, tava fechada. Tava fechada, tá? 4 horas para fazer a prova. Que mais? Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre como vai ser a prova, as regrinhas da prova, o que vai ser na prova, vocês podem perguntar daqui a pouquinho. Mas eu queria dizer para vocês que hoje é o último dia de aula comigo nesse semestre. Então, eu queria agradecer muito, 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 imensamente a Grace, a Janiele, a Kelly, a Débora, a Luísa e a Sheila, que estão hoje aqui comigo e que estiveram o semestre inteiro presente nas sextas-feiras, né, gente? Ter aula na sexta-feira à noite não é fácil, né? Você já está cansado da semana inteira, você já teve aula, já teve, né, as coisas da família, do trabalho. Então, gente, ter aula na sexta-feira à noite é só para aluno muito guerreiro, tá? A gente tem uma sala com mais de 20 alunos e, assim, lamentavelmente, a gente teve uma presença muito baixa dos alunos na aula ao vivo. Eu espero, sinceramente, que os alunos tenham assistido a aula gravada, porque, né, a disciplina foi muito gostosa, muito bacana.
Mas assim, mesmo tendo muita gente faltando, eu queria agradecer vocês que estiveram sempre aqui comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês serão professoras maravilhosas, porque vocês são pessoas maravilhosas. Então, isso já é meio caminho andado para vocês serem, né, professoras maravilhosas. Então, vocês, né, o jeito que vocês se apresentam na aula, fazem as colocações, pelo também contato que eu tive com vocês, né, lá na faculdade, mesmo que, né, no WhatsApp também, pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês serão professoras incríveis, né, ruivas, morenas, altas, magras, do jeito de vocês, mas professoras incríveis. E eu queria agradecer por vocês permitirem, a toda sexta-feira eu vim aqui, ó, falar no ouvido de vocês. Imagina, pô, a gente quer agradecer. Ai, gente, eu falo muito, ninguém merece. E as confusões, mas assim, eu fico muito feliz de ter alunas tão maravilhosas como vocês. E agradeço por ter alunas como vocês, porque assim, tem aluno de tudo qualquer tipo, gente. E eu fico muito triste com os alunos que não estão aproveitando para assistir a aula, mas eu fico muito feliz. A gente agradece de ter vocês. Você com a gente. Ai, credo. Eu não sei porque eu me identifiquei com essa parte do eu falo muito. Por que será? Sheila, nós, né? Vocês não viram aí a Sheila no WhatsApp. Graças que né, Sheila? As mensagens de volta. Eu não sei por que eu me identifiquei logo com essa parte. Que coisa, né? Eu sei, né, gente? A gente, quando na nossa vida, a gente se identifica às vezes mais com umas pessoas, menos com outras. E, por exemplo, a Luísa, eu tive muito pouco contato com ela. Mas quando eu vi ela a primeira vez, que eu vi que ela era ruiva, toda quietinha, eu já decorei o nome dela. Me esforço pra falar. Eu não sou que nem a Sheila, não, mas eu me esforço. Mas cada aluno tem uma característica, tem seu jeitinho, né? Uma é mais tímida, outra é mais assim, outra é mais briguenta, mas assim, é maravilhoso. Às vezes eu tento ficar calada. Que é mais forte. Mas eu queria ser assim, falando. Mesmo, gente. Mas eu juro que é mais forte do que eu. Daqui a pouco você vai falar bastante, vai aprender. Tanto é que ela fala assim, mim, ó, na aula. Tanto é que tem aula que eu falo assim, Grace, hoje eu vou ficar quieta, ó, não me chama, eu não vou falar nada, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Igualzinha eu, Sheila. Eu vou na reunião de coordenadores, eu falo para meus amigos, eu não vou abrir a boca, eu vou ficar quieta, muda. Quando eu ver, eu já tô falando, com a mão levantada na reunião falando. Eu falei, mas Cláudia, fazer o quê? Ontem mesmo eu tava na aula e a professora, vocês estão me ouvindo, gente? Fala comigo. E a minha sobrinha de 4 anos, fala, Lu, fala com ela. Ela tá falando com você. Eu, não quero falar. Aí ela, então deixa eu falar, deixa eu falar com ela. Sobre o conteúdo, gente, é mais difícil de falar mesmo, né? Tipo, o que vocês acharam? Você fala, ai, meu Deus do céu, caramba. Mas a gente, às vezes, fala aqui sobre o cabelo, né, Luísa? Sobre as tintas, sobre os filhos. Aí a gente, ó, consegue falar melhor, né? A gente usa muito mais a tinta do cabelo do que o conteúdo, amiga. E a gente fala sobre aquilo que a gente conhece, né? Quando a gente não conhece muito, a gente fica inseguro para falar. Verdade, eu falei para Sheila, fala sobre o seu filho. Ela dá palestra de 5 horas. É porque conhece. A Grace que falou da professora dela lá. Fala com propriedade que passou por aqui. Agora, tímida, viu, professora? Tem os filhos, tem os cachorros. Agora eu vou falar para vocês. Pra falar a verdade, é na sua aula só que eu consigo falar um pouco mais. Porque eu sou bem... Grace. Essa é tímida. Eu também. Grace. É tímida. A Kelly tá sem microfone, deve estar desesperada. Não, é só fingimento. Fingida de toda vida. Falciane, né? Falciane. Olha essa Grace Kelly. Gente, como ela pode às vezes, na vida pessoal, a gente com os amigos, a gente é mais chegado. Quando chega em aula, você fala, Grace, fala sobre profissionalidade docente. Lá, Daí vai lá na Sheila, e aquela aula lá, hein? Aí a Grace começa, desgraça, não sei o que, aquelas não sei o que. Aí é outra coisa. Aí fica puto, né? Isso não, Pro. Nossa, que horror. Mas é verdade, gente, falar sobre coisas acadêmicas dá medo. Você fala, se eu falar alguma coisa errada, né? Ainda mais a professora vai falar, o que vocês entenderam? Você fala, vixe, não entendi nada. Aí você vai falar... Não,
Não é pra tanto, não. Eu tava falando para a professora Nancy que eu gosto muito da aula dela, da Márcia, da sua, porque a gente fala mesmo, e é muito bom. Agora tem um em específico, ai meu Deus, ai meu Deus. Pode falar. Ai, ai, ai. A Carminha, só sobrou a Que a Carminha. gente eu tenho até medo de falar, porque ela, sabe, ela fica, sim, tá preocupada de passar o conteúdo. Professora nova, gente, dá um desconto, dá um desconto. Eu não conheço. É a professora, a única que tá faltando é a professora nova, Carminha, mas dá um desconto. Não, eu Ela- nem falei nada, oxe, não falei nome de ninguém. Mas só falou que na Nancy, na mina da Márcia, você fala, só sobrou uma. Você falou na sua, na da Márcia, na da Nancy a gente fala, mas tem uma outra professora que a gente não fala, já entregou. Você vê que ela tem a boca aberta? Até quando não é para falar, ela fala. Ela quis falar o nome da professora, mas indiretamente com ela. ou é o Flávio, ou é o Flávio. Coitado. Você Ai, falou credo. ela, você falou ela, Agora eu tô me sentindo uma bruxa. você é mesmo, brincadeira, parece, né, Sheila? Sheila, mas ó, na minha disciplina, por exemplo, é porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou meio doida, vocês têm liberdade comigo, vocês já ficaram tipo amiga, entendeu? Mas às vezes com outros professores a gente não tem tanta liberdade, mas mesmo na minha disciplina, se eu fosse mais assim, sobre os vídeos é mais fácil falar, vocês já perceberam? Tipo, a professora quando falou lá o negócio da tarefa, falou, isso daí foi legal que a professora falou, né? Mesmo eu ia no museu que nem a professora falou. Então eu acho que às vezes sobre o vídeo é mais fácil do que sobre teoria, né? Sobre essas coisas mais assim, científicas, né? Quando é mais depoimento, acho que também a gente fica mais à vontade, acho que para falar. Não sei, impressão minha. Agora eu vou parar de falar, que eu já me despedi, senão eu vou ficar chorando aqui. Mas é isso, gente. E agradecer, tá? Agradecer vocês maravilhosos. Agradecer em especial você, sabe por quê? Não precisa entrar em detalhes, porque você é maravilhosa em todos os sentidos. Para mim, né? Quem não acha aí, mas para mim é maravilhosa. Por mim aí, pronto. Perfeita em todos os sentidos, sem tirar nem pôr. Gosto das suas aulas, nunca deixei. Olha que hoje vou falar. Foi um dia péssimo para mim, em questão de saúde, que eu, enfim, passando por uns problemas, mas mesmo assim eu acabo me divertindo na aula, acabo rindo, esqueço meus problemas, e enfim, vida que segue. Então, muito obrigada, você é maravilhosa. Tô dando uma de fofa, você sabe que eu não sou maravilhosa, né? fofa brava. Ô, Sheila, hoje eu também não tô bem, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu pensei assim, eu posso mandar para eles a aula gravada, né, tal. Eu falei assim, não, gente, a turma das meninas, eu tenho que ir lá falar com elas, é o último dia. Então, você acha que eu não ia vir aqui? Né, Luísa? Luísa devia de ser modelo, ó, fica aí estudando. Brincadeira. Você também, Sheila. Sheila, você podia fazer propaganda de shampoo, Sheila. Eu já falei isso pra você. Por quê? Porque seu cabelo é maravilhoso. Você devia fazer uns propaganda de shampoo na televisão, Sheila. Eita! Olha isso. Olha o meu, que desgraça. Olha isso daí. Se for para fazer debate e ganhar dinheiro, aí eu faço. Mas para fazer propaganda de shampoo não é minha praia, não. Mas daria, hein? Daria. Seu cabelo daria para fazer umas propagandas de shampoo bom. Pra nada. Olha a Luísa de amarelo, cabelo ruivo, cabelo preso. Nossa, tem que retocar, gente. Olha isso. Eu também. Nossa, essa pandemia, a gente fica só desgraça. Eu acho lindo, mas eu acho que não tenho coragem, não. Mas você de cabelo preto maravilhoso, gente. Nossa, seu cabelo é pintado ou não? Não. Nossa, passada. Cabelo virgem, tô chocada. Tá, tem uns branquinhos aqui, ó. Mas não dá nem pra ver. Olha o brilho, gente, olha isso. A pessoa nasceu assim, como é que pode? Já tá nativa. Eu tenho cabelo branco desde os 24 anos, gente. Nossa, Gente, eu acho que a Kelly tá desesperada, porque a Kelly tava sem microfone esses dias, não conseguia falar. Grace, Kelly! Margarida! Mas apareceu a Margarida, eu li lá. Margarida! Ela e o povo todo.
A cara de pau dela, de peroba. Gente, eu acho que a Janicele também tá sem microfone. A Débora eu sei que tem microfone, mas a Débora é tímida. Mas é isso, gente. Acabou a aula, vamos embora. Vamos cestar. Como que é a Grace? Era você, Grace, que falou, vou adiantar o jantar. Foi você que falou isso aula passada ou não foi? Eu sei que Foi eu não faço essa diferença, não. Então é uma aluna minha da segunda-feira ou da quarta que ela entra toda... Ela é igual a Grace, ela entra a primeira. Aí eu falo assim, gente, nós vamos dar 10 minutinhos de tolerância. Ela fala assim, calma aí que eu vou adiantar meu jantar, já volto. Ela vai lá, cozinha um pouco, nos 10 minutos e volta. Eu falei isso essa semana pra Nancy. Pra Nancy eu falei, ela falou, vamos aguardar 10 minutinhos, porque eu fui a primeira a entrar também. Eu falei, então eu vou adiantar minha janta. Ela vai lá. Mas dá pra assistir a aula fazendo jantar, né? Você põe o celular ali, ó. Eu Dá faço pra dar isso. aula fazendo jantar, pra assistir, dá. A Débora acho que quer falar, gente. A Débora já é tímida, a gente não deixa ela falar, ó. Ai, Débora, chega Não, na voz. professora. Eu tô aparecendo na tela grande igual vocês? Ô, professora, eu peguei uma mania sua. Sim, ó, Luísa, tá aparecendo aí na tela, maravilhosa. Grande ou pequenininho? Pra mim, ó, vou te dar um print pra vocês. Pra mim, você aparece 6 quadrados iguais, pequenininha, desgraça, e você maior. Ah, é? Que bom. É que eu tô pequenininha. E eu também tô pequenininha, eu acho ridículo, porque eu não consigo me ver direito como é que eu tô. Mas pra vocês eu apareço maior, acho. Já aparece maior. Dá pra ver até a estampa da sua camiseta amarela. E é isso, gente. A gente não deixou a Débora falar. Professora, eu peguei uma mania sua. O quê? Peixinho no ombro. Tudo que eu vou falar, agora eu quero fechar o ombro. Lógico, né, gente? A gente tem que se amar, se sentir e falar, ó, arrasei hoje. E é isso, gente. Então, assim, provavelmente semestre que vem estaremos aí. Não sei se eu vou dar aula para vocês, mas se eu não der aula, eu vou continuar com vocês como coordenadora. Espero, né? Espero. Não posso perder o emprego, espero que seja eu. Mas é isso, gente. Agradecer para vocês que são maravilhosas e eu tenho certeza que vocês vão bem na prova e vai dar tudo certo. Qualquer coisa vocês me chamam no zap, tá? E força na peruca que tá acabando e é a partir do dia 4 de dezembro. Vocês nem vão pegar meu aniversário, que é em dezembro. Meu é dia 13. E meu dia 8. O meu vai cair, gente, o meu vai cair numa terça-feira, desgraça. Vai ser uma terça-feira que eu vou ter que dar uma palestra na outra faculdade. Você acredita que eu vou trabalhar? Nossa. Mas tá bom. Dia 4 de dezembro, vocês fazendo as provas estão de férias. Delícia, tá? Arrasou. A prova sai agora, anota na hora mesmo. Você já sabe se você passou ou não. Passou em tudo, férias, tá? Ai, que benção, glória a Nem vou Deus. desejar sorte para vocês, que vocês não precisam de sorte, não, que vocês são maravilhosos. Vou desejar boa prova para vocês. Obrigada. Obrigada, viu, Pro? Obrigada por tudo. Vocês. Panqueca também deseja boa prova para vocês. Ô, Panqueca. Boa sorte. Vocês não vão ter mais o prazer da minha presença. Só a Grace Kelly, que é amiga. Não vai nem te chamar lá no zap. Brincadeira. Professora. Oi? Eu também sou amiga tá cheia. De vez em quando a gente conversa um pouquinho. Exatamente. Gente, tá tão uma loucura na minha vida, mas de vez em quando eu dou um oi lá para vocês, rapidinho, né? Porque quando não tava o final do semestre, né? Eu até conversava com a Sheila bastante. A gente trocava umas mensagens de voz doida, né, Sheila? Nossa, por causa daquele negócio lá. Nossa, ficava só xingando, né, Sheila? Bom bafão. Agora, no final do semestre, gente, é muito corrido. É muito corrido. Aí eu tenho que ser mais sucinta, senão eu não consigo atender todo mundo. Mas, se precisar chamar, eu tô aí, tá? Então tá bom, gente. Ô, professora. Obrigada. Oi. Eu só tive uma prova só de disciplina interativa, é isso mesmo? Só uma? Eu acho que eu tenho que abrir aqui o horário. Gente, Sheila, as meninas, vocês só tem uma mesmo, né? Avaliação na educação? Só uma Só prova. uma, Luísa. Graças. Quer outra, Luísa? Eu mando É a pra você avaliação uma. na educação. Já avaliação na educação. Tem uma Já turma passou a que tem dissertativa, duas. já Gente, tem passou uma turma que tem 3, eu não lembro qual que é. Tem uma turma que tem 3 disciplinas interativas, tá? Como vocês têm aula todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta,
Vocês são a única turma que tem aula todo dia, são vocês. Aí só tem uma interativa. Agora, eu vou falar para vocês, tem turma que tem 3 dias na semana e 2 livres, só que tem 3 disciplinas interativas, ó. Ninguém merece. Mas eu prefiro aula todo dia e uma só. Eu também prefiro aula com o professor, né, normal, nem que seja todo dia, do que aquelas lá que é meio autodidata. É horrível, você não consegue se comunicar. Nossa, é ruim demais. Daí deixa tudo para a última hora. Essa daqui você fala, vou ter que assistir a aula da Cláudia lá, que semana que vem é outra coisa já. Nossa, é o ó, gente. Mas, ó, a tendência agora é ter cada vez menos, tá? Disciplina interativa. Torcer. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ouve aí. Então tá bom, gente. Boa sexta para vocês, bom final de semana, boa semana de prova e até a próxima. Tira um print e manda pra gente. Boa sorte, menino. Tira um print e manda pra gente. Ai, manda, faz pose aí, gente, se ajeita. Peraí. Calma aí, vai ser a gente que eu vou falar 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já. Vou mandar ela no grupo ver se sai, porque se não sair, calma aí que não sai outra. Ai, gente, olha. Como que vocês podem ter uns professor doido assim? O professor tem que ser sério, gente. Vocês não acham? O professor tem que ser sério. Assim que me ajuda a conversar mais. Quando a professora... Chega de professor sério. E agora já acabou a aula, né, gente? Então já acabou a parte da aula, da revisão. Também não gosto de professor sério, não. Gente, minha internet tá... Aqui, vamos lá. 4º semestre, né? Isso. Ai, gente, eu tenho trauma do 4º semestre. Ô, pro. Coloquei despedida da aula. Porque só as divas. Ai, não mandei. Gente, escrevi para outra pessoa, caçamba. Gente, como é que eu fiz isso? Eu escrevi, nossa, para uma pessoa que eu não sei nem quem é. Calma aí que eu tenho que mudar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, agora tá gravando voz. Gente do céu. Vocês vão falar, gente, a professora surtada na yoga. Ai, tomara que a pessoa não veja. Ai, não tá online, graças a Deus. Você é essa professora. Ai, mandei a foto, gente. Calma aí. Eu não mandei a foto pra vocês? Não. Mandei. Calma aí. Foto. Agora eu vou mandar. Aê! Gente, agora vamos acabar, porque agora eu vou mandar os slides, tá bom? E aí o povo lá não vai nem saber o que é aquilo, o povo que não assistiu a aula, tá bom? Mas depois eles vêm aqui na gravação e assistem. Então é isso, gente. Vamos fazer um encerramento oficial. Então, hoje, no dia 27/11/2020, a gente encerra o conteúdo da disciplina de práticas pedagógicas da identidade docente. Semana que vem é período de provas e depois das provas vocês estão de férias, se passarem, tá? E vão passar. Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo, meninas. Beijo, professora. Tchau, Janelle. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, boa noite. Grace. Tchau. Cara de Tchau, pau. Sheila. Tchau, Luísa. Tchau, Débora. Tchau, professora. Beijo. Bom final de ano, que linda! As crianças lá. Bom final de ano, bom Natal, Ano Novo. Até o ano que vem. Tchau. Tchau.